Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. Hoje vamos dar um ênfase especial sobre esporte. Temos como convidado o Dedê Gomes, jornalista esportivo. Prazer em vê-lo, Dedê. Muito obrigado, Luiz. Militou muitos anos na área, inclusive televisiva e de rádio, narrando corridas, vários tipos de corridas de automóvel e também na área de golfe e outros esportes. Correto. Muito obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço, Luiz, é um prazer estar aqui com vocês. É muito bom sempre falar um pouco de esportes, né? Então, sempre tá tão apaixonante, Pois não, Roberto? Dedê, eu gostaria que você, que veio aqui para nos dar essa entrevista, nessa fase em que o Brasil está se preparando para uma Olimpíada aqui no Brasil. É um evento que o preparo exige muita coisa. Uhum. Não é... nós acabamos de ver a Olimpíada na China, uma coisa estrondosa, um custo elevadíssimo. Eu gostaria de saber de você dois aspectos. Um, nós temos condições de fazer, depois da China, uma Olimpíada que tenha um glamour, não precisa ser tanto, mas que tenha um glamour que não vá nos desonrar. E segundo, os nossos atletas estão preparados para ter uma participação forte nessa Olimpíada que nós vamos sediar? Bem, Roberto, muito propícia a sua pergunta e eu vejo da seguinte forma. Aquilo que a China fez, e na época, eu lembro, 2008, eu comentei isso, na época eu estava fazendo um programa de golfe no Band Esportes, foi algo estrondoso, realmente alguma coisa que dificilmente nós veremos no futuro. Talvez se a Olimpíada, quando for disputada lá nos países árabes, de repente, Emirados Árabes, Arábia Saudita, que eles com todos os petrodólares possam fazer, mas eles realmente fizeram algo muito especial. Criaram um parque olímpico todo ele, dentro dele mesmo, então a locomoção dos atletas e telespectadores foi algo muito especial. Lamentavelmente, eu vejo as coisas no Brasil, e eu, por acaso, eu fui à Olimpíada como comentarista em 1996 em Atlanta, então eu vivi uma Olimpíada, eu sei o que é uma Olimpíada, independente daquilo que a gente possa acompanhar por televisão. Eu vejo que nós estamos bem atrasados. Já passamos de 2 anos que fomos indicados como país olímpico e eu não vejo as obras acontecendo. E vejo uma preocupação muito grande com o dinheiro que vai ser gasto na construção dos estádios e tudo mais, e muito pouco se falando em termos de preparação dos nossos atletas, a não ser alguns esportes que já têm por tradição e ao longo dos tempos já fizeram seus centros de treinamento e por excelência já se tornaram esportes de grande representatividade do Brasil mundialmente. Então, eu tenho uma certa preocupação. Eu quero lembrar que quando a Olimpíada da China foi eleita, que se não me falha a memória, pode ser que eu erre 1 ou 2 anos, mas em 2001, quando tem o dia da votação e da eleição do país, naquele dia a China, no momento que ela foi anunciada como Olimpíada, eles fizeram a implosão de um determinado prédio na China, que era marcando o início das obras do Parque Olímpico. Em 2009, em agosto, nós fomos eleitos país olímpico e até hoje eu não estou vendo ser feito nada ainda. Por exemplo, o Autódromo do Rio de Janeiro, que vai ser desocupado para ser criados outros parques olímpicos, eventualmente de vôlei, de basquete, o autódromo esse ano ia ser desativado e teve corridas o ano inteiro. O ano que vem, 2012, está marcada uma corrida de Stock Car lá, então significa que o autódromo ainda não vai ser desativado para construir o Parque Olímpico. Então isso me assusta um pouco. Agora, o Dedê, nesse aspecto que te assusta, você acha que te assusta porque os chineses fizeram as coisas com muita antecedência? Ou o Brasil, na sua opinião, está realmente deixando para a última hora? Eu acho que está deixando para a última hora. Os chineses tiveram a preocupação de montar uma Olimpíada onde eles ficariam expostos para o mundo para sempre.
no Brasil, nós teríamos essa oportunidade, mas eu não vejo isso acontecendo e também, por esse aspecto, eu não vejo os atletas serem preparados ao mesmo tempo. Quer dizer, está tendo um pouco de conflito dentro do próprio comitê, governo, como fazer, não fazer. Então, eu vejo que as coisas ficam um pouco defasadas. Nós tivemos uma excelente participação no Pan-Americano agora em Guadalajara. O Brasil foi segundo ou terceiro no quadro de medalhas, teve uma ótima participação, mas os índices técnicos ficam muito abaixo dos índices olímpicos que nós veremos em 2012 na Inglaterra. Então, isso é que também falta ao Brasil ter esse preparo, condicionamento dos atletas e tudo mais. Eu gostaria de saber mais um ponto, Dedê, que eu acho que esse aspecto é um aspecto muito importante para a gente, que nós estamos escutando informações, cada um acha uma coisa, coloca de uma forma. O governo diz que ele está muito seguro, de que tudo vai dar certinho e tal. Como é que você vê o preparo dos nossos atletas olímpicos? Você acha que nós estamos fazendo permanentemente a nossa lição de casa? Ou seja, a gente vem crescendo nas Olimpíadas, cada vez melhorando bastante mais, nós temos um espaço, 200 milhões, com uma diversidade de povo aqui no Brasil, de tudo quanto é tipo, nós temos uma condição de ser uma equipe de ponta nas Olimpíadas. Né? Sem dúvida, pelo tamanho territorial, claro, Luiz. A pergunta do Roberto, como é que você vê? Você acha que todo esse processo nosso de preparo desses atletas, seja em qualquer modalidade, ele é um preparo técnico, é um preparo que tem um desenvolvimento, começo, fim e meio e futuro, ou só se viabiliza isso em função da capacidade do surgimento de um atleta espontaneamente, sem essa prévia preparação? Veja bem, Luiz de Roberto e amigos telespectadores, eu acho assim, o Brasil vem crescendo olimpicamente, ele vem crescendo, mas vem crescendo muito pouco, poderia crescer muito mais, justamente na forma de preparo dos nossos atletas. É abnegado e são sempre esforços pessoais de atletas, e principalmente vamos falar em atletismo, o pessoal da ginástica olímpica, eles vêm tendo princípio, meio e fim de treinamento. Só que faltaria mais condições a eles, mais condições financeiras, mais condições propícias para eles se prepararem melhor. E não apenas quando entrarmos no último ano da Olimpíada, como é o caso agora, estamos aí há quase 6 ou 7 meses da Olimpíada de Londres, agora de repente começam uma forma de eles participarem de todos os eventos, de tudo, e aí vai causando um desgaste nesses atletas quando eles chegarem às Olimpíadas, em vez de ter sido feito um trabalho de longo prazo de 4 anos desde a última Olimpíada. Então, respondendo à sua pergunta, Roberto, sim, o Brasil vem crescendo, mas eu acho que vem crescendo pouco. Número 2, os atletas da maioria dos esportes, eles vêm tendo treinamentos, hoje em dia eles têm tecnologias de fora que eles aprendem, hoje a informação mundial passou a ser muito rápida, em segundos você tem tudo o que está acontecendo. Mas falta exatamente recursos para esses atletas, para esses centros de treinamento, para que se aprofunde mais esse treinamento, para que se alongue o prazo, para que se crie mais atletas sucessórios daqueles que já estão aí hoje. É a forma como eu vejo que tem acontecido no Brasil. Esses centros de treinamento, são esses centros de treinamento particulares do governo ou precisaria mais incentivos e patrocínio por parte de empresas? Porque fora também tem muita empresa que patrocina os atletas, etc. Acho que no Brasil também temos vários patrocinadores, especialmente de órgãos oficiais, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, etc., que tem dado um incentivo muito forte nessa área. Você acha que ainda está faltando isso e está faltando um preparo, uma estrutura melhor para isso? Eu acredito, Luiz, eu acredito também o seguinte, falta essa estrutura financeira e tudo, e faltam centros de treinamentos, muitos centros de treinamentos, e eu tive uma oportunidade única, porque durante 5 anos eu vivi nos Estados Unidos, norte, sul, leste, oeste, acompanhando as corridas de Fórmula Indy que fazíamos ao vivo. E vira e mexe era surpreendente, no meio oeste americano eu estava passando em determinada cidade e de repente aparecia lá centro de treinamento olímpico de tiro ao alvo. Então eles têm um centro de treinamento que em períodos vão lá os principais candidatos a pertencerem à equipe olímpica, passarem 10, 15 dias treinando. Depois eles voltam para suas cidades e treinam
nos locais, nas suas cidades que têm esses centros de treinamento. Então eu vejo assim, faltaria da iniciativa governamental criar centros de treinamentos no Brasil espalhados por várias cidades do Brasil, não importa onde. A iniciativa privada, sim, patrocinar esses centros esportivos e dotar eles de funcionamento e trazer os atletas para aí você tendo a alta performance desses atletas na sua formação. Então, esse aspecto eu vejo que falta, e falta muito das nossas prefeituras. Uma outra coisa que sempre me chamou muito a atenção na Europa, nos Estados Unidos, são cidades pequenas, cidades com 30 mil habitantes, que você encontra pelo menos 2 ou 3 áreas públicas criadas pela prefeitura com 2 campos de futebol nosso brasileiro, 2 campos do futebol americano deles, 1 campo de beisebol, quadras de tênis, piscina para treinamento que pertence à prefeitura local e cuidado aquilo com essa limpeza como esse papel. Então aqui eu vejo em São Paulo um tempo atrás, até um amigo meu que era da subprefeitura de São Paulo me levou para conhecer os centros de treinamento ou centros esportivos da capital, lamentavelmente todos eles abandonados. Eu cheguei a ver em desses centros esportivos, eu cheguei a ver um pessoal fumando maconha lá. Então precisaria ter o quê? Na cidade de São Paulo, guarda municipal cuidando do centro de treinamento, do centro esportivo. Os centros esportivos serem dotados de uma condição de receber as pessoas carentes da região para poderem treinar lá. E dali você vai captar alguns atletas exponenciais para o Brasil. Dedê, esse aspecto que você colocou, deixa eu ver se eu entendi direitinho. Nós hoje estamos crescendo na Olimpíada, mas existe uma série de clubes que são patrocinados por empresas privadas, que pega um ou outro que conseguiu aparecer, e o Brasil tem um papel meio medíocre dentro do que ele poderia ter com os seus 200 milhões de habitantes. Estaria então faltando ter uma organização nacional por parte do governo, onde os atletas vão participar dos jogos municipais, escolares, isso e aquilo, e nós temos uma forma de detectar esses atletas e daí esses selecionados, esses que seriam pensados, serem trabalhados especificamente para cada atividade? Seria uma coisa assim? Seria, Roberto. Você está coberto de razão, e Luíde, o que falta hoje, até um pouco antes do programa nós conversávamos, então aqui em São Paulo você tinha antigamente a MacMed, você teve aqui uma época Olimpíada dos Imigrantes, que era algo que participava o imigrante, o filho e o neto, mas tinha desfile no Pacaembu, vários esportes jogando, dali você podia captar alguns atletas. Por exemplo, essas Olimpíadas estudantis parece que não acabaram. Os Jogos Universitários e é o berço onde pode nascer bom atleta. Exatamente. Né? Eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm o garoto quando entra no primário nos Estados Unidos, então quando ele vai fazer ali o primário, depois o high school e tal, ele já começa a ser pensado para o esporte que ele gosta, e dali ele começa a praticar. Ele vai fazer o high school, e no high school ele acaba jogando pelo time da escola dele. E esse time da escola dele acaba propiciando que, se ele for bom, ele pode ir para uma universidade americana, onde ele pode jogar pela universidade, inclusive com bolsa, com todas as despesas de estudos, 4 anos paga. E dali saem os atletas americanos. Por exemplo, o grande fenômeno Michael Phelps, ele estudava na universidade americana, mas ele veio exatamente dessa base. E nós não temos isso, Luíde. Então falta, aí vem a iniciativa do governo incentivar, começar a criar os campeonatos colegiais, regionais, municipais, estaduais, nacionais. Depois você vai para o lado universitário. Hoje acho que as universidades provavelmente têm uma quadra lá no canto para dizer que tem. Você não tem o treinamento. Nesse aspecto, Dedê, eu acho que então nós andamos para trás, porque há algumas décadas atrás, isso tudo que você está colocando já existia. O que não existia era uma forma de observar esses jovens atletas e levá-los. Hoje, nós não temos nem a forma de observar nem o atleta jogando. Concordo com você, exatamente, porque você tem um celeiro natural de futuros atletas. Se você tem um campeonato universitário, um campeonato nacional colegial,
Você vai ver, aquele nadador nadou muito bem, mas de onde ele vem? Ele vem de uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul, mas é um exponencial atleta. Capta ele, traz para uma escola, coloca ele na escola onde ele possa ter treinamento num clube. Aí faltam os clubes privados, eu sei que eles abrem, eles têm seus militantes lá dentro, mas de repente ter mais militantes dentro, porque hoje a grande nata e formação, com exceção de atletas de digamos, futebol, porque futebol a gente vê ainda o pessoal jogando em todas as ruas, ou atletismo eventualmente, porque depende de corridas e é muito mais fácil você ter, mas esses clubes, se eles abrissem suas portas e terem mais militantes de vários esportes, que foram exponencial, como eu falei, Mato Grosso do Sul, um garoto que veio lá de uma cidade, e no campeonato colegial conseguiu um bom índice de natação, trazê-lo para São Paulo e deixá-lo treinando aqui. Então, é assim que se forma uma base olímpica, uma base de um país forte nos esportes. Você acha que nós estamos gastando mal o nosso dinheiro nessa área esportiva? Bom, lamentavelmente, pelo que se viu recentemente no Ministério dos Esportes, o dinheiro não estava sendo bem empregado como deveria. A ideia era muito boa, porque era formar os centros de treinamento em diferentes cidades brasileiras, aonde os meninos das cidades, as meninas pudessem treinar. E isso acabou não acontecendo e, pelo que se viu, o dinheiro foi mal gasto. O dinheiro nem foi gasto nisso. Então, realmente está sendo mal gasto. Aliás, eu queria só fazer um parênteses, porque eu tive uma oportunidade de conversar antes da Olimpíada da China, em 2008, com um ex-ministro dos esportes, e na época eu mencionei isso a ele. O Brasil estava em forte candidatura para ser um país olímpico. Eu disse, ministro, eu acho que aquele dinheiro, que eu não sei qual é, que o Brasil pretende gastar para construir o Parque Olímpico para uma Olimpíada, que teoricamente será em 2016, isso foi em 2007 que aconteceu, 9 anos à frente, não seria melhor pegar esse dinheiro hoje e colocá-lo numa massa esportiva de treinamentos de escolas, faculdades, centros municipais de prefeituras? E aí sim, em 2016, seja lá onde for a Olimpíada, nós chegarmos como um país competitivo, um país que se fez uma base de esporte. Não, você veja bem, porque para a imagem do Brasil, eu sei, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a imagem do Brasil de sediar uma Olimpíada, que eu tenho medo, ministro. O senhor já foi a alguma Olimpíada? Não, vou a primeira na China. Eu falei, eu já fui à Olimpíada, eu sei o que é. Então, eu acho que esse aspecto, nós vamos criar uma imagem, mas pode ser uma imagem negativa. Por outro lado, nós poderemos chegar à Olimpíada 2016 como uma das 5 potências esportivas do mundo. E eu não acredito que isso vai acontecer, infelizmente. Agora, sim, você vê, então, nesse processo, a gente vê que, principalmente nos países do primeiro mundo, Estados Unidos, inclusive na própria China, agora em Londres, existe por trás de toda essa evolução olímpica, existe um negócio, né? Nem todos os atletas lá estão simplesmente sendo usados como pessoas que vão defender uma medalha. E existe uma infraestrutura por trás econômica de empresas, de atividade esportiva, de promotores que fazem e atuam e fazem com que esses atletas sejam treinados e vão alcançar essas medalhas. Você acha que aqui no Brasil não existe um empresário esportivo que quer desenvolver essa área, que quer também investir nessa área, ou simplesmente nós temos que estar atrelado às grandes marcas internacionais que vêm aqui praticamente compram os nossos atletas? Olha, Luiz, são raríssimos casos, Roberto, que isso acontece. Infelizmente, eu vou lembrar um caso bem antigo. Antônio Carlos de Almeida Braga, Atlântica Boa Vista. Isso eu estou voltando a 30, 40 anos atrás. Ele foi um mecenas do esporte brasileiro e principalmente do vôlei, porque ele criou a primeira equipe de vôlei oficial do Brasil profissional. Ele bancou depois, aí se tornou Atlântica Boa Vista Seguros, foi comprado pelo Bradesco, mas ele continuou investindo, criou o centro de vôlei no Rio de Janeiro e está aí o que aconteceu com o Brasil no vôlei. É um top mundial há tantos anos. Esse é um exemplo a ser seguido. Esse é um exemplo a ser seguido e precisaríamos ter mais disso. Obviamente que hoje as Olimpíadas e tudo virou um negócio, mais do que talvez esportivo, um negócio pelos patrocinadores, os desenvolvedores de equipamentos esportivos e assim por diante. Existem os empresários dos atletas e no Brasil ainda são muito poucos que fazem isso para levar um atleta à frente e tudo. Então,
exatamente faltaria isso, Luigi. No caso do futebol, tem o olheiro lá. Sim. Vai lá buscar, procura saber quem é que joga, etc. Tem intermediário. Mais ou menos existe uma máquina econômica muito Certo. forte atrás do processo na área de futebol. Nos outros setores, não. Inclusive na avaliação desses profissionais. Falta técnicas de avaliações desses profissionais e a tendência qual seria, por exemplo, se uma pessoa está mais cotada para ser um corredor, ou ser um nadador, ou ser um boxeador, etc. Como é que tem alguma técnica hoje que está implementada no mundo para se avaliar esse tipo de tendência da pessoa? Mundialmente existe, em todos os países. Se nós voltarmos atrás, pegando a antiga Rússia, que hoje continua no mesmo patamar, a própria Cuba, Alemanhas ocidental e oriental, Estados Unidos, eles sempre tiveram esses centros de treinamento e de evolução e que acabaram se expandindo mundo afora e vendendo tecnologia. Tanto é que hoje nós temos aqui treinadores, principalmente na ginástica olímpica, treinadores do grupo da União Soviética, que vieram treinar as meninas e os meninos no Brasil. Então, no Brasil, infelizmente, nós não temos isso. Eu acho que é mais fortuito, ou seja, você tem uma gama de meninos lá e você vê um mais compridão, perna comprida, ou vai jogar basquete ou vai ser corredor de distância, 100 metros, 200 metros. Então, existe no mundo centro que avalia essas pessoas? Existem, por exemplo, em função do seu físico, em função da sua explosão, etc. Como é que é feito isso? Nós temos nos Estados Unidos, por exemplo, um centro que é ligado à IMG, a famosa IMG, que é a maior academia esportiva do mundo, mas a IMG também é a maior formadora. Essa daqui, essa IMG? Exatamente, IMG Academies, que é nos Estados Unidos, que é ligada à IMG, que é a maior formadora e coordenadora de profissões de atletas ao mundo. Então, Sharapova, Michael Schumacher, Tiger Woods, só para citar alguns nomes, eles têm lá um centro de excelência. Foram avaliados por essa academia? O Tiger não, mas a Sharapova veio de lá, a Paula Kremer, as irmãs Williams. Então e mundo afora tem outras tantas academias, principalmente de tênis. Basta ver agora a Espanha antes de ontem, no domingo, acabou de vencer a Copa Davis mais uma vez, através dos seus centros de treinamento de tenistas. Nos Estados Unidos tem o famoso Bollettieri, que criou os maiores tenistas do mundo até hoje. Bollettieri? Nick Bollettieri, famosíssimo, tem hoje seus 78 anos de idade, todos os dias chega na academia às 6 da manhã, vai nadar lá seus 1.500 metros e depois dando aula para os principais atletas. E ali você pinça atletas para a modalidade. Então, você vai jogar basquete, o seu tipo de treinamento vai ser exatamente esse. Você vai ter que ter impulsão, você vai ter que ter arranque, ao passo que um de futebol já tem que ter um corpo mais esguio, mais velocidade, mais ginga de corpo. Então, existem esses centros de treinamento e de formação e de avaliação do biotipo. Como é que é feita essa avaliação? Você tem alguma ideia? Eu tenho uma experiência disso. Eu sou stepfather da Isabela, que está aqui. Ela foi fazer um treino lá nos Estados Unidos, Sim. Jogou um dia, chutou uma bola, tiveram 3 universidades que mandaram carta para ela querendo... Pois é. Luigi, respondendo sua pergunta, e aí eu tenho uma visão e uma vivência disso, porque eu tenho um dos meus filhos, jogava basquete aqui no Clube Montiliga, Colégio Santo Américo, um excelente armador, e quis ir exatamente para a IMG para jogar basquete lá e fazer o high school dentro da IMG, porque a IMG tem dentro do campus deles, eles têm, além dos centros de treinamento, as quadras esportivas, eles têm escola e o aluno reside lá. E ele foi jogar basquete. E começou a jogar basquete e tal, só que aí fizeram várias análises no corpo dele para ver a estatura que ele ia atingir e tudo. E chegaram à conclusão que ele não ia passar de 1,90 m de altura. Para um armador, e o sonho dele era ser NBA, era muito bom, mas ele se assustou um pouco. Ao mesmo tempo, ele foi jogar futebol. Lá um dia, num jogo de futebol lá dentro da academia. E viram ele jogando futebol e chamaram, você não quer vir para o futebol? E ele mudou. E aí ele teve que passar um período de 3 meses de readaptação do físico dele, saindo do físico preparatório de basquete, de forte, de firmar no chão, do impacto e tudo, para passar para um perfil de atleta de futebol. Então, esses centros existem, a MG faz esse tipo de coisa, assim como outras tantas no mundo. Então, e por que a gente não tem isso aqui?
Falta de, eu vou voltar atrás, Luigi, falta dos nossos poderes públicos, eu diria... de olímpicos não viram isso, não analisam, não conhecem isso? Acho que conhecem, né? Mas não acabam não implantando. Você falou com muita propriedade, isso é muito louvável, que as empresas estatais, Banco do Brasil, Petrobras, enfim, apoiam determinados esportes brasileiros, mas esquecem outros tantos. E eles, talvez, é o que eu falei, as prefeituras deveriam criar os centros de treinamentos apoiados pelo Comitê Olímpico Brasileiro, e aí sim viria o patrocínio desses para sustentar os atletas lá. Eu vou voltar, é algo absolutamente comercial. Existe aqui em Ibiúna, próximo a São Paulo, o centro de beisebol da Yakult, famosa empresa japonesa. Eles têm lá uma sede com 3 ou 4 campos de beisebol, dormitórios para os atletas recrutados, perdoe-me por eles, para treinarem lá, dali eventualmente irem jogar na Liga Profissional do Japão, alguns vão para a Liga Profissional Norte-Americana, então eles residem lá, têm o treinamento físico, fazem escola, estudam na região, em escolas já conveniadas, e seguem para o jogo de beisebol mundo afora. Muito bom. Muito bom, Dedê, muito obrigado pela sua visita aqui para nós, muito obrigado, Luigi, muito obrigado a você, telespectador. Nós estamos encerrando o programa Combate de hoje e estaremos de volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Obrigado pela sua atenção. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.